pegarmos a palavra, Marcos capítulo 4, né? Quando nós abrimos a palavra para meditar nela, para falar com o Senhor e para ouvir ao Senhor, Ele fala conosco de formas diferentes. Então, quero compartilhar com vocês sobre a parábola do semeador, né? E eu quero que você deixe, por favor, sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler tanto a parábola quanto a explicação que Jesus dá, né? O esclarecimento que Jesus faz, porque nem os discípulos haviam entendido a parábola. Então, Marcos capítulo 4, quem achou diz amém. Quem não achou diz espere por mim. Você achou, filho? Marcos capítulo 4, então vamos lá, versículo 1 ao 9. Inicialmente, do versículo 1 ao 9, diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. 9. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos mais uma vez por um instante. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e juntos presencialmente, ó Pai, ainda com os portões abertos, com liberdade, Senhor, para abrirmos a Tua palavra, para meditarmos nela. Nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos por Tua bondade, por nos dar o fôlego de vida e a saúde para chegarmos até aqui hoje. Que em nome de Jesus, ó Deus, esta palavra encontre lugar em nossos corações, que o Senhor fale conosco, que hoje sejamos, Senhor, abençoados, edificados, ensinados, direcionados pela Tua palavra, Pai, porque a nós o que importa é ouvir a Tua palavra e obedecer ao Senhor. Este é o desejo do nosso coração, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa conduzir-nos neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Quando lemos sobre a parábola do semeador, destacamos alguns personagens importantes, né? Que a parábola, a história, não faria sentido sem um destes personagens, ou sem um destes aspectos, né? Primeiro, o semeador, aquele que sai a semear. Fala de alguém que leva consigo o segundo fator, que é fundamental, senão não faria sentido a história, que é a semente. Então nós temos o semeador, aquele que sai, conduzindo, levando consigo a semente. E finalmente nós encontramos a terceira característica, não posso personagem que não são pessoas, me ajuda aí, Aline. Mas o terceiro componente, né, que faz parte da história, sem a qual também não se faria sentido nós continuarmos, que é a terra, que é o terreno. Então nós temos na lei da semeadura esses três aspectos a considerar. O que semeia, porque se não tivesse este, a semente ficaria guardada e não produziria nada. A semente, que mesmo tendo semeador, se não tivesse uma semente para se levar e lançar, também não se produziria nada. Ao mesmo tempo, nós poderíamos ter o semeador, a semente, mas não ter a terra. Onde se lançaria? No asfalto. Não se produziria nada. Então nós temos esses três aspectos a considerar na parábola do semeador. E ao lermos essa história, eu não sei vocês,
mas ao lermos hoje, com toda a cultura geral, com todo o entendimento que as Escrituras nos permitem ter, ao lermos somente essa história, ainda assim parece realmente confuso, de difícil entendimento. Não é, de fato, uma história clara. As pessoas que não entenderam porque não estavam prestando atenção, ou não entenderam porque tinham um certo déficit, ou não entenderam porque Deus cerrou-lhe o entendimento para que não compreendesse. Não. É porque, de fato, a história ela era muito complexa, era uma história muito sutil. E nós percebemos isso quando Jesus a explica. Né? Quando Jesus a explica. Mas antes de irmos para a explicação, eu quero olhar para alguns fatores específicos, tá, do semeador, da semente e da terra. Né? Quem somos nós nessa história? Nós somos a semente? Nós somos o semeador ou nós somos a terra? Nessa história. Ou nós somos os três. Ou em determinados contextos a gente sai da condição de terra para ser semeador. Nós precisamos entender todo esse aspecto, esse contexto. Vocês percebem como fica complexo? Né? Neste contexto, nós somos a terra. Neste contexto, o semeador é o Pai. O semeador é o Senhor, é Deus. E a semente é a palavra. É claro que eu só entendi isso depois que Jesus explica, tá, gente? Isso realmente não é imediato. Tá? E não é porque eu sou professor de matemática. Eu duvido que a Aline também tivesse entendido de primeira. Não é assim de graça. Então, vamos examinar isso. Porque o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que o semeador tem uma boa semente e uma mesma semente para lançar. E esta semente que ele carrega sempre consigo não acaba. O texto fala que ele sai lançando. Sai lançando. Agora, você sabe o que é interessante de se observar ao semeador? É que ele não espera chegar no lugar oportuno, na terra boa. Aliás, no contexto, a terra boa é a última terra que ele encontra. Sabe outra característica do semeador que é importante? Porque sim, não nesse momento, não nesse aspecto, mas no futuro, nós também nos tornamos semeadores. Então nós precisamos seguir o exemplo deste semeador aqui. Se, claro, nós carregamos a mesma semente que ele. É com ele que nós devemos aprender. Então, sabe outra característica que nós aprendemos com esse semeador? Ele não se desestimula pelos resultados das primeiras semeaduras. Né? Ele poderia ter lançado a primeira semente e deu ruim. Ter lançado a segunda também deu ruim. E aí ter parado. Francamente, quantos de nós não desistiria, né? Tentamos uma vez, tentamos duas, e aí diz, não tem jeito, mas vou tentar mais uma vez, que diz que a terceira não deu certo também, na terceira não deu bom. Mesmo assim, ele insistiu. Mesmo assim, ele continuou. Porque o papel do semeador é lançar a semente. O que cabe ao semeador é ter uma boa semente e lançar essa boa semente. Ele não fez separação. Isso aqui parece não tá bom, ele lança. Temos aqui a beira do caminho, é só o cantinho aqui entre o espaço que as pessoas andam e a cerca e a terra e o terreno de alguém. Ele diz, não, mas é terra, tem um pouquinho de terra aqui, eu vou lançar. Ele lança. Mas é um solo meio rochoso, um solo rochoso, ainda é solo, gente, tá? Só que ele é cheio de pedregulho, né? Mas ainda é solo. Ele diz, ué, eu vou lançar. E ele olha outro terreno e vê outra terra espinhoso, cheio de espinhos. Ele diz, mas entre os espinhos eu ainda estou vendo terra. Eu vou lançar. E ele não pega semente de segunda qualidade ou de terceira qualidade para estes terrenos. Ele lança exatamente a mesma semente. E aí eu quero entrar no segundo aspecto, a semente. A semente que é lançada é a mesma. E o que é que isso significa? Que a semente tem o mesmo potencial em qualquer que seja o terreno. É a mesma semente. O terreno pedregoso poderia ficar reclamando, dizendo assim, também,
A semente que foi lançada para mim era a semente velha fraca, a semente já meia morta, que não. Meia morta não, porque tem que estar morta, né? A semente senão não produz. Uma semente que estava meio viva, então, né? Não estava pronta para ser semeada, não estava pronta para ser gerada. Ele poderia ficar tipo, não, a semente é a mesma. Tem exatamente o mesmo potencial de produção, o mesmo potencial de crescimento, o mesmo potencial de germinação, a mesma coisa. Exatamente a mesma semente. Essa é uma característica importante, porque o que o semeador faz é lançar a sua boa semente, independente do terreno, na mesma quantidade. Ah, nasceu, não nasceu porque foi lançado pouca semente. Não, não. Mesma coisa. Do mesmo jeito, sem fazer acepção. Segundo aspecto a respeito da semente, é que ela não para de ser lançada. Acho isso interessante, porque ele conta a história e ele sai de um terreno e vai passando. A impressão que nos dá é que o semeador vai andando. Enquanto ele vai andando, ele vai lançando. Ele não espera chegar um horário do dia, ele não espera chegar o clima adequado, ele simplesmente vai sendo semeador. Sabe? Isso me fala muito sobre o semeador e sobre a semente. Porque ele era semeador. E nós, quando nós estivermos, né, chegarmos, entendermos, vamos chegar lá, tá? Nós precisamos entender que somos semeadores. Nós não estamos semeadores. Nós somos semeadores. Ele é semeador. Onde nós estivermos, nós temos que, com as nossas vidas, e se possível, com os nossos lábios, lançar sementes. Mas eu não quero chegar nesse ponto ainda não. Só observar isso. A semente não para de ser lançada, porque ela não se esgota. Em nenhum momento no texto você disse assim, ele parou de lançar a semente porque acabou. Não tem. Não tem. O terceiro aspecto é que a semente que é lançada revela de quem recebemos, de quem a semente veio, e revela também a semente. Então, tão logo se germina, você sabe que tipo de semente é. Então, a semente revela quem é o semeador. A semente revela qual é a semente. Ela, quando germina, ela revela. Então, não tem como lançar semente ali e sair correndo, né? Porque não tem jeito. Neste caso, a semente, ela declara, ela revela, ela diz quem é o semeador a partir da sua germinação. É automático, é identificado automaticamente. Imagina que o único vendedor de semente de laranja que tem na região é o Gabriel. E aí alguém comprou uma terra e veio aqui comprar semente, e aí lançou a semente, e a semente foi gerada, cresceu, e quando cresceu era laranja. Essas laranjas eram ruins. Não tem dúvida. Vamos no Gabriel. Porque se é laranja, é do Gabriel. Então, se são ruins, a responsabilidade é do Gabriel. Ele vendeu sementes ruins. Então, a semente ela tem essa capacidade, tá? E aí, nesse aspecto eu quero olhar um pouco mais para as sementes. Agora eu quero trazer para a nossa realidade, nosso contexto, o que são sementes, né? A Bíblia, quando se refere a sementes, ela apresenta sementes sobre vários aspectos. Inclusive, por exemplo, quando se trata de ofertas e dízimos, a Bíblia se refere a isso também como uma semeadura. Inclusive é o texto que tem no próprio envelope, quando diz o que semeia pouco, pouco também colherá. Mas o que semeia em abundância também colherá. Está falando de quê? De dinheiro, gente. Se você der R$ 1.000 de oferta, você vai receber 10.000. Não. Tem gente que ensina isso, mas não é disso que está falando. Está falando de semear o quê? A sua oferta, mas a oferta fala de fé. O dízimo trata de fidelidade. Então ele está falando que quando você semeia através da sua oferta e do seu dízimo, você está semeando uma boa semente de honra, de fidelidade, de obediência. Então a Bíblia trata sobre isso. Mas a Bíblia também trata, certo? A nós como sementes, como árvores que produzem frutos. Nenhuma árvore nasce se não for por meio de uma semente. Concordam comigo? Então nós também somos sementes. E nós somos semeadores. E nós também somos a terra. Então, o primeiro aspecto que eu quero tratar com vocês dentro desse ambiente de sementes são alguns exemplos de sementes.
Existem sementes que são cultura familiar. É algo que é plantado na gente, sabe? São hábitos, são comportamentos que a gente nem percebe que tem, que são passados de pai para filho, de filho, né? De avô para neto, vai passando de geração em geração. Certos comportamentos, certos hábitos, são sementes que são lançadas em nós e nós nem percebemos. Sementes da cultura familiar. Podem ser coisas simples, mas essas coisas simples, estas sementes, depois que germinam, crescem, passam a fazer parte de nossa vida e muitas vezes definem o nosso comportamento, os nossos hábitos. E isso, quando a gente se casa, fica bem evidente. Né? Coisas simples, tipo o marido chama o tecido com que se enrola durante a noite de lençol e a esposa chama de pano. Pano para mim é tudo. Tudo que isso aqui é pano, tudo é pano. Né? Mas pega o pano para mim, pano de chão, né? Para mim isso é lençol. Coisa simples. Né? Então, assim, um outro exemplo de semente é o próprio exemplo. Né? Quando nós agimos, como nós agimos, nós somos exemplos para as pessoas que nos olham, nós estamos semeando. Você precisa ter este entendimento que você é semeador onde você trabalha, você é semeador no meio da sua família, você é semeador na vida dos seus filhos através do seu exemplo. Então, se você estabelece uma cultura a partir do exemplo, então o exemplo é um tipo de semente. Outra semente, né, é a influência, que também está dentro do contexto do exemplo, só que o exemplo é algo muito pessoal. Você é sempre um exemplo para alguém, queira você ou não. Perceba você ou não, tem sempre alguém olhando para você e vai pegar de você o modelo, o exemplo. Mas quando a gente trata de influência, a gente trata de algo bem mais geral, bem maior. Por exemplo, nós podemos falar da mídia. A influência que as mídias hoje exercem sobre as pessoas. O último Big Brother Brasil, que graças a Deus eu não assisti nenhum segundinho daquele programa. Gente, as redes sociais não falavam de outra coisa. Não era não? Na escola não se falava de outra coisa. Mesmo eu não tendo assistido, eu sei que quem ganhou foi a tal da Juliette. Mesmo não sabendo, mesmo eu não tendo assistido, eu sei quem é a Juliette, porque era impossível não saber. Porque, por exemplo, o Jornal Diário do Nordeste fez um monte de matérias em como crescer nas redes sociais através do exemplo da Juliette. Eu disse, nossa, as redes sociais, a televisão, as mídias de um modo geral, sempre exerceram e exercem influências sobre nossa vida. Então a influência é um tipo de semente, porque tudo que é lançado na nossa vida e que gera, que produz alguma coisa, que produz algum tipo de transformação, que produz algum tipo de mudança, é uma semente. É uma semente. E finalmente, não menos importante, a quarta semente, que por sinal é justamente a que Jesus fala aqui na parábola, também é uma semente, que é o ensino, a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. Paz Nayara, paz Alisson, paz Isadora, conheço esse vestidinho, hein? Oi, lindona, eu vi você na foto com esse vestidinho aí, hein? Acho que era isso daí, não era, não parecia. Ok? Então a palavra de Deus também é uma semente. E aí, nesse aspecto, perceba, nós somos terra porque nós recebemos a palavra de Deus, e se temos a palavra de Deus, nós também podemos nos tornar semeadores. Podemos nos tornar. Não somos automaticamente. E por que nós não somos automaticamente semeadores quando recebemos a palavra? Por quê? Porque a terra não devolve sementes. Ou devolve? Não. A terra devolve frutos. Perceba isso. Então, primeiro, se você quer plantar caju, primeiro você tem que semear a terra com caju, e aí depois você pega a semente para levar para vender? Não, você arranca, você cava? Não. Você espera que cresça, você rega, espera que cresça,
E uma vez crescendo, você espera que dê fruto. E uma vez que dê fruto, você colhe os frutos. E a partir dos frutos, você recolhe a semente para prepará-la para lançar de novo. Não é assim o processo? Olhando dessa forma, não é tão complicado, não é não? Mas tem pessoas que querem ser semeadores antes sequer de produzir frutos. Tem pessoas que querem ser semeadores antes sequer de receber a semente. Ou pessoas que não têm a semente, mas acham que são semeadores. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu estou fazendo essa observação, que cabe inclusive para mim, para ficarmos alertas. Peraí, será que eu não estou desse jeito? Esse é o propósito. Mas a palavra de Deus, aqui, a semente que Jesus se refere, é a palavra de Deus. Como é que você sabe? Porque ele mesmo diz. A gente vai ler daqui a pouco. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus produz, olha o versículo 8 aí, ó. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Por que que a semente produziu para cada semente 30 sementes, 60 sementes e 100 sementes? Porque aquela semente produziu fruto. E cada semente que produz uma árvore produz quantos frutos? Muitos. E cada fruto produz sementes. Olha que interessante. E antes de avançar, né, antes de chegar no terceiro aspecto desse contexto, que é a terra, que é onde eu quero me deter um pouco mais, eu quero chamar a sua atenção, ainda nesse aspecto da semente, que existem sementes boas e existem sementes ruins. Tá? Então tenha isso em mente. Existem boas sementes e existem sementes ruins. Algumas sementes oriundas da influência, algumas sementes que vêm da cultura familiar não são boas. Não são bons hábitos, não são boas. Algumas sementes culturais da nossa família que a gente diz, mas na minha família a gente sempre fez assim, muitas vezes são maldições. Eu vou fazer algo que eu não tenho o hábito de fazer, eu tenho muito cuidado com esse tipo de coisa, mas eu vou fazer hoje porque foi realmente algo que me chamou muita atenção e hoje, enquanto eu estava preparando a palavra, organizando a palavra que Deus liberou, me veio muito à mente, eu disse, vou fazer. Né? Eu quero dividir com vocês um áudio. Eu nem vou colocar o vídeo, porque eu nem quero que vocês saibam quem é. Não vou dizer o nome, tá? Mas eu vou dividir com vocês um áudio. E eu quero que vocês escutem com muita atenção, tá bom? E depois a gente fará uma observação a respeito. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ouvir o primeiro. É rapidinho, 40 segundos. Então preste bastante atenção. Aumenta um pouquinho. Não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança. Não interessa porque Jesus está vivo. Porque ele veio para mim, ele se revelou para mim, quando ele entregou a vida dele na minha, não tem como tirar. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora, está aí com você. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora, está aí com você, está aí com você. Obrigado, filho. Deu para ouvir, gente? Então, este cidadão está falando sobre o que ele entende ser santidade. Certo? E ele diz que não importa. Vocês ouviram o que ele disse? Não importa se você está cheirando, não importa se você está na cama errada, não importa. O que importa é que Jesus, você conhece Jesus, ele está com você. E é esta consciência, ele diz, é esta consciência que é a santidade. Aqui, independente do que você estiver fazendo, onde você estiver,
É a consciência de saber que Jesus está com você. Então, no entendimento desse cidadão, se alguém está estuprando uma criança, ele pode estar no ato estuprando, mas se ele tiver no coração dele, pensa assim, Jesus, eu sei que isso não te agrada muito, mas me dá prazer, mesmo assim, eu quero dizer que eu creio em ti, mas isso aqui, ele tem a consciência, então ele é santo, isso é santidade, no entendimento desse cidadão. Aí você pode pensar, onde isso foi ensinado? Aonde isso foi falado? Só para vocês saberem, esse rapaz ele tem 120 mil inscritos no YouTube. 120 mil inscritos no YouTube. Você pode estar pensando, ele deve ser o líder de alguma seita. Gostaria eu de poder dizer que sim, mas não. Ele é pastor de uma igreja. E é um pastor de uma grande igreja. Ele falou isso para milhares de pessoas ao vivo, presencialmente. E outras centenas de milhares ouviram isso também na internet. Assim como eu. E eu não sou de ficar catando essas coisas não, gente. Eu tomei muito cuidado para não tirar a fala dele do contexto. Muito cuidado. Para não dar a impressão que você está tirando do contexto. Eu só quero chamar a sua atenção que este homem, pastor, conhecido, reconhecido nacional e internacionalmente, na verdade, ele lançou essa semente sobre a sua igreja. De que não importa o que você está fazendo, não importa, não importa seu comportamento, o que importa é você, no seu coração, ter uma consciência de que serve a Deus, de que ama Jesus, de que crê em Jesus. Desculpa, gente, eu não tenho como ouvir algo desse tipo e dizer que isso é uma boa semente, que isso é algo bom que ele está lançando sobre a igreja. Isso não tem nenhuma coerência do ponto de vista bíblico, mas é o que um monte de gente que se diz cristão está procurando ouvir. Um monte. Um monte de gente que está impregnado no pecado e não em Jesus, arraigado, como ele disse, está procurando ouvir. Esta é uma semente ruim, mas é uma semente que vai produzir frutos. É uma semente ruim que foi lançada e que vai produzir frutos. Porque vai encontrar boa terra para esta semente. Entende? A semente que é lançada pelo Senhor ali, ela produz em uma boa terra. Não significa dizer que esta boa terra é uma terra limpa, é uma terra perfeita. Não. Diz que é uma boa terra para ela produzir. E existem muitas pessoas que são boa terra para esse tipo de semente. E produz muito. É frutífero. Então, eu quero que você preste muita atenção. Porque assim como existem sementes ruins, nós também somos capazes de lançar boas sementes. E eu também trouxe um outro exemplo de uma boa semente para nós ouvirmos juntos. Na verdade, eu tenho algumas aqui, mas eu só vou soltar todas se tiver autorização. Tá bom? Áudio número 2, por favor. Esse daí vocês conhecem. Sim, doutor. Aumenta. Para falar algumas coisas a seu respeito. Escuta. Antes de mais nada, dizer que foi você quem me tornou pai. E naquele dia, sua mãe e eu ficamos tão felizes. Você teve a capacidade de nos fazer tão felizes que a gente colocou o seu nome de Beatriz, que significa faz os outros felizes. Eu quero te dizer que cada sorriso que você dava, mesmo quando você ainda nem tinha dente do vizinho, nos deixava muito felizes. E não é diferente hoje. Você sempre foi forte, sempre foi comunicativa, inteligente. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida e para nós é uma honra podermos cooperar com o Senhor no seu crescimento, no seu amadurecimento, preparar você para buscá-lo e ter intimidade, se encontrar nele e servi-lo com tudo que você tem. Filha, nossa maior alegria vai ser estar com você por toda a eternidade. Portanto, guarde o caminho do Senhor, filha. Nós amamos muito você. Você é única e especial. É a nossa primogênita.
Um beijo, Deus te abençoe. Esse pastor tem uma voz muito parecida com a minha e tem uma filha chamada Beatriz também, né? Como vocês puderam perceber. E esta é uma boa semente. Nós, enquanto pais e mães, nós temos a autoridade sobre os nossos filhos de semear boas palavras, de semear, de profetizar coisas boas, crescimento, mas não somente com palavras, gente, mas com ações, exercendo autoridade, corrigindo, impondo limites, mas também dando palavras como essa. Essa semana, quando a Aline me desafiou, eu sei que desafiou outros pais também, a estarem enviando uma mensagem, né, para o seu filho, eu fiquei pensando, o que me veio à mente foi, faz quanto tempo que eu não faço isso? Não sei se vocês pararam para pensar, né? Será que isso é algo bom? Será que isso é uma boa semente, Graça? É uma boa semente, não é? Mas será, sendo esta uma boa semente, nós não deveríamos lançar mais periodicamente? Francamente, eu não quero que ninguém responda, a pergunta é retórica, tá? Mas quanto tempo faz, ou de quanto em quanto tempo você realmente faz isso? Né? Então, uma boa semente nós deveríamos lançar com mais frequência, mas nós não fazemos. De qualquer forma, tem outras sementes aqui guardadas como essa, tá? Ao final, se vocês quiserem, eu solto todos. Mas agora eu quero olhar para o terceiro aspecto, que é o da terra. Tá? Que é o da terra. Nós já falamos do semeador, falamos da semente, e a gente vai gastar os próximos minutos falando sobre a terra. E aí, para falarmos da terra, eu quero ler com vocês do versículo 13 ao 20 de Marcos 4, Maria. Marcos, capítulo 4, dos versículos 13 ao 20. Vamos lá? Aqui Jesus explica a parábola do semeador aos seus discípulos. Né? Amém? Todos acharam aí? Diz assim, né? Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, Jesus aqui ele esclarece, ele abre os nossos olhos, ele deixa tudo muito claro. E durante muito tempo eu olhei para esse texto e entendi que a humanidade tinha sido separada, organizada por Deus em 4 grupos de terra. Então, qualquer pessoa que você encontrasse na rua, você falasse a palavra, ela se encaixaria em um desses 4 aspectos. Ela seria uma desses 4 tipos de terra. E todo mundo era assim. Né? Eu entendia que todo mundo era assim. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes. O primeiro, então nós somos a terra? Quanto a isso não há dúvida. Porque quando Jesus se refere à terra, ele sempre começa dizendo, e estes são. Ele está falando de pessoas. Pessoas que têm certos comportamentos. Então, se nós somos a terra, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a semente não produz, o único responsável não é o semeador e nem é a semente, a qualidade da semente. O responsável para a semente não produzir o que ela pode, o que ela tem potencial para produzir na minha e na sua vida, é única e exclusivamente nossa. E você pode estar pensando, não, Flávio, você está enganado, porque o texto é muito claro. Quando fala do primeiro tipo de terra, à beira do caminho, quando a Bíblia diz que Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então a responsabilidade não é deles, e sim de Satanás. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. Se você tem um terreno, Nayara,
totalmente plantado, sei lá, de melão. E aí você simplesmente decide não fazer cerca, nem qualquer tipo de proteção. E quando os melões crescem, e chega o tempo da colheita, você chama a igreja, vamos colher os melões. E a gente chega lá, não tem nenhum. Roubaram todos. Será que dá para responsabilizar somente os ladrões? Ou será que não dá para responsabilizar de fato aquele que era responsável por gerar proteção no terreno? Quem é de fato o responsável? O que facilitou? Ou os que aproveitaram a facilidade? Claro que ninguém aqui está tentando tirar a responsabilidade de quem rouba. Claro que quem rouba é culpado, é ladrão. Mas cabe ao dono do terreno tomar os devidos cuidados. Ou você não concorda comigo? Se você planta e quer colher e sabe que existe o risco de ser roubado, o mínimo que você pode fazer é construir uma boa cerca. Não é não? Satanás, ele não pede licença, ele invade. Mas ele tem muita facilidade. Então, cabe a estas pessoas que não querem que Satanás roube a semente, fazer o quê? Criar muros de proteção. Se prevenir. Então, Jesus não diz aqui, a culpa foi de Satanás. Não. Ele responsabiliza as pessoas. A terra poderia ter sido boa, poderia ter sido frutífera. Não foi porque Satanás tinha livre acesso para arrancar, para tirar, para roubar fora tudo o que era semeado. Foi isso que causou a não produção do fruto. A semente tinha o mesmo potencial. E ele, o semeador, continua lançando a semente nesses corações, com a expectativa de que estas terras, estas pessoas e, consequentemente, estas terras, em algum momento, tomem o devido cuidado de espantar Satanás, de tirar Satanás do acesso que tem à sua vida, para que finalmente a semente produza. Da mesma forma, há o segundo tipo de semente, que é o solo rochoso. Observe aí agora no versículo 16. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eu pergunto, o semeador vai deixar de lançar semente porque as pessoas são angustiadas e se escandalizam facilmente? Em outras palavras, o semeador vai deixar de lançar a semente porque sabe que ali existe um grande potencial de feridas de alma tão profundas que estas feridas impedem que as sementes germinam e produzem frutos? Não. A semente que é lançada ali é de um segundo ou terceiro nível, porque sabe que ela não vai ser gerada? Não. De quem é a responsabilidade? Por que essas pessoas não foram frutíferas? Porque são tomadas facilmente por angústia, por ansiedade, por medo, sabe? A covardia, sabe? A preocupação com a sua autoimagem impede essas pessoas de seguir adiante. E isso aqui não é culpa nem do semeador nem da semente, é de quem? Dele. Quem é que tem que trabalhar nessa terra? Quem é que tem que cuidar dessa terra? Ah, o semeador, vem cuidar da terra. Não, filho, a terra é você. Quem tem que cuidar do seu coração é você. A semente está sendo lançada. Por que não produz? Porque você não tem cuidado bem da terra. Porque estas coisas têm potencial para roubar, para deixar de crescer no seu coração. Terceiro tipo de pessoa, né? Os outros, semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições, gente, isso aqui é tão geral, tá? Aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mais uma vez, gente, para resumir, quem é que é responsável por limpar a terra, arar a terra, preparar a terra, deixar a terra pronta para se tornar frutífera? É o Senhor. Não, segundo esse texto aqui, é o proprietário da terra. Somos nós. Temos que fazer a nossa parte. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. E o bom é que a gente não precisa. Ele já fez a parte mais difícil. Cabe a nós obedecer. É a obediência que nos qualifica. É a obediência que nos faz sair de terra arrasada, gente, para terra boa. É a obediência ao Senhor. É crer nele.
é confiar nele. É esta mudança que ele espera de nós. Enquanto ele lança a semente, no primeiro dia é terra arrasada, no outro dia também é terra entre espinhos, é terra rochosa. Mas em algum momento, durante esse processo, nós deixamos de ser terra arrasada e passamos a nos tornar terra boa. Então não é que a humanidade está separada. Ah, esse grupo aqui é terra rochosa, esse grupo aqui é beira do caminho, esse grupo. Não. Durante a nossa vida, nós podemos estar numa condição, depois noutra, nós podemos ser os 4 tipos de terra, mas o nosso objetivo é nos tornarmos terra boa. Terra boa. Jesus não estava aqui dizendo, Grazi, que a humanidade estava a priori determinada a ser terra arrasada, esse daqui terra boa, esse daqui terra arrasada, esse aqui terra boa, porque se esse daqui é terra arrasada a priori, não tem salvação, não tem jeito. Agora a minha pergunta é, se isso é terra arrasada e para ele não tem jeito, ele nunca vai ser frutífero, para que o semeador lança a semente ali? Só se lança a semente quando se quer fruto. Não faz sentido. Ele insiste em lançar a semente, por quê? Porque a igreja, porque ele quer colher fruto. Ele quer que aquela pessoa perceba, nem que seja por algum instante, enquanto a plantinha germina e cresce, quer que ele experimente um pouco da beleza da vida do Senhor sendo gerada dentro da sua própria vida. Este é o propósito. E pode ser que mesmo que por um instante, antes dele ser sufocado pelos espinheiros, mesmo que por um instante, antes que o sol nasça e sufoque, mate a plantinha, porque a raiz era rasa, mesmo que por um instante ele experimente a vida do Senhor sendo gerada dentro da sua vida, e com isso crie forças para arrancar os espinheiros. Crie forças para limpar, tirar as pedras e dizer, não vou começar por 1 metro quadrado, mas esse metro quadrado vai ficar limpo de toda e qualquer pedra, e aqui o que for lançado aqui vai começar a ser gerado. E os frutos que forem gerados aqui vão começar a produzir novas sementes. Aleluia. Normalmente, quando a gente olha para esse texto, a gente gosta de pensar que nós, só porque somos igreja e só porque levantamos a mão um dia e entregamos nossas vidas a Jesus, nós somos terra boa. Nós somos terra boa. E quem são os outros 3 tipos de terra? O mundo. Isso não é verdade, igreja. Acabei de mostrar, infelizmente, um exemplo de alguém que não somente está na igreja, como é o pastor da igreja e o responsável por ensinar a igreja e lançar a semente à igreja, lançando uma semente ruim, que não tem fundamento nas escrituras, que vai produzir frutos de destruição. Gente, sabe quantos maridos naquela noite, naquela igreja, poderiam estar na iminência de trair a esposa? Sabe, sendo sufocado por uma colega de trabalho, e ele escuta do próprio pastor que não importa na cama que cama você está, o cara vai fazer o que no outro dia? Eu creio no Senhor Jesus, apesar de qualquer coisa, vou dar só uma caidinha aqui, mas depois o Senhor vai me levar. É isso. E tem um monte de gente só esperando um amém, um auge, vai para aí. Um monte. Dentro da igreja. Nós somos a terra, nós somos responsáveis por guardar o nosso coração. Nós somos os responsáveis porque o Senhor diz que nós precisamos ser vigilantes. A palavra de Deus nos ensina o quê? Cuide o que está em pé para que não caia. É nossa responsabilidade. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é a responsabilidade de cada um. Cuidar da sua vida espiritual, da sua terra, para que a semente, uma vez lançada, produza bons frutos. O diabo também tem sementes. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o diabo tem muitas sementes. E uma boa parte dessas sementes, gente, são essas aqui, ó. Que a Bíblia diz que ele tira do coração, da vida, da terra, daquelas pessoas que encontram-se à beira do caminho. Parece a palavra de Deus. Foi lançada, é boa semente. Parece a palavra de Deus, mas não é. Porque quando ele rouba, ele deturpa, ele engana. Parece, mas não é. Quando achamos que somos autossuficientes em sementes, deixamos de produzir frutos espirituais. Logo, as nossas sementes são terreno. Logo, as sementes que geramos
e que lançamos não são de Deus. Muitos cristãos criam a sua própria semente, acham que são autossuficientes. Muitos acham que já estão tanto tempo e conhecem tanto a palavra que não precisam de pastor, não precisam de ninguém supervisionando, não precisam, sabe? E aí criam suas próprias sementes, começam a produzir suas próprias sementes, genéricas, transgênicas, né? Como a gente dizia antigamente, você lembra quando apareceu esse negócio de transgênico, soja transgênica, o pessoal morria de medo de comer, né? Porque era uma soja cientificamente modificada. Muitos estão lançando sementes que não é a genuína, porque não tem a capacidade de produzir essa semente, porque não tem mais recebido esta semente. Mesmo assim, vai produzir frutos. Vai produzir frutos. E esses frutos produzem sementes. Mas essas sementes não são de Deus. Nossas sementes são terrenas e limitadas. Mas as sementes de Deus são espirituais e eternas. Quero chamar a sua atenção do seguinte: do mesmo jeito que nós um dia fomos terra arrasada e lutamos junto com o Senhor para nos tornarmos uma boa terra frutífera para podermos semear, também podemos ter nos tornado terra frutífera e voltarmos a ser terra arrasada. Essa é uma perspectiva que muitos não têm. Muitos porque acham que ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso. Se eu sou terra boa, é terra boa forever. Acabou, para sempre. E não. Não. Conheço muitos homens e mulheres de Deus que serviam a Deus, que se dedicavam ao Senhor, que eram obedientes, que conhecem a palavra muito mais do que eu e que caíram. Hoje não servem mais ao Senhor. Caíram. Deixaram de ser uma terra que produzia bons frutos para passar a se tornar uma terra que escandaliza o nome do Senhor, que envergonha o Evangelho e o Reino, ou que escarnece, o que é ainda pior, sabe? Que escarnece, que vai para as redes sociais dizer o quanto que ele era bobo quando ele frequentava uma igreja e ouvia um pastor, e servia numa igreja, e entregava dízimo numa igreja. Deixam de produzir os frutos espirituais e passam a produzir frutos ruins. É possível transitarmos entre uma terra e outra. Nossas escolhas nos tiram da condição de terra boa ou terra pedregosa. Produzimos sementes dos frutos que são gerados em nós. Vocês lembram? Quando eu disse a vocês que tão logo a semente germina, se identifica quem é o semeador e qual é a semente? Quem diz isso não sou eu, gente. Lá em Marcos 7, a palavra de Deus, Mateus 7, desculpa, a palavra de Deus nos diz que há aqueles que produzem bons frutos e aqueles que produzem frutos ruins. Assim como um dia dávamos frutos ruins e passamos a dar bons frutos por meio de Cristo, o contrário também pode acontecer. Então cabe a nós sermos vigilantes. O fato de um dia termos produzido os frutos não significa que a semente está encontrando ainda em nós terra boa. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque por mais que você tenha um pastor, pai espiritual, tutor, coach, como queira chamar, ele não pode cuidar da sua vida. Você quem pode. O máximo que ele pode fazer é direcionar, é cooperar, é ajudar, é esclarecer à luz das Escrituras, mas no fim, a escolha é sempre sua. E para mim isso é absolutamente normal, porque eu tenho 3 filhos que estão conosco desde quando nasceram. E o máximo que eu posso fazer por eles é ensinar. A escolha final está dentro deles. Eles têm que fazer. E ou a gente educa filhos com essa consciência, ou a gente vai viver frustrado, decepcionado, porque eles não vão tomar todas as escolhas, e eu nem quero, igual às minhas. Eu quero que eles tomem suas próprias escolhas baseadas no que a gente ensina. Eles vão acertar e vão errar. Se eles são assim, a igreja é do mesmo jeito, e Deus sabe que nós, enquanto filhos, também acertamos e erramos, e graças a Deus que Ele sabe disso. Mas, independente da nossa imperfeição e da nossa humanidade, o que Ele espera de nós é que nós nos esforcemos para sermos terra boa, para produzirmos bons frutos, para darmos muitos frutos. É isso que Deus espera de você e de mim.
e que a gente guarde os nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos de certas sementes, igreja, que estão sendo lançadas por aí. Muito cuidado com o Twitter, com o Instagram, muito cuidado com o YouTube, como vocês puderam ouvir aqui. Se você tiver de validar a posição de alguém que está no YouTube pela quantidade de seguidores, inscritos que ele tem, ou no Instagram pela quantidade de inscritos, seguidores que ele tem, muito cuidado. Eu tenho 16 inscritos no meu YouTube e eu nem sei por quê. Gente doido que me segue. A gente se inscreveu no meu canal. Esse cara tem 120 mil. Você tem a opção de dizer, cara, tem 120 mil, o outro tem 16, com certeza esse sabe o que está falando. É uma escolha. É uma forma de validar a quem você escuta. Eu oriento você e sugiro que tome as suas decisões à luz das Escrituras. Que não seja validado nem pelo que eu falo e nem pelo que ninguém fala, mas pelo que o Espírito Santo fala com você mesmo. Você tem liberdade para ouvir a voz dele. Agora, se disponha a ouvir a voz do Espírito Santo à luz das Escrituras, não à luz dos seus achismos ou dos meus, à luz das Escrituras. Fundamente bem nas Escrituras. Porque o que tem de gente por aí com opinião, mas quando você pede fundamentação, ele não apresenta. A fala do nosso querido pastor, e eu espero sinceramente que ele supere essa fase de terra arrasada e volte a ser terra boa como um dia já foi, é uma fase que não resiste, por exemplo, ao texto bíblico que diz: sede santos como eu sou santo. Se Jesus está realmente impregnado em nós, nós não vamos fazer coisas que o entristecem, ou que o envergonham, ou que nós sabemos que ele não fez e nem faria. Bem? Vamos ficar de pé?